o seu coração. Que o seu coração seja aquecido nesta manhã com poder e unção, em nome de Jesus. Pai, eu quero te pedir que nesta manhã o teu Espírito Santo venha manifestar revelação em cada coração. A palavra ela é viva e eficaz e penetra no mais duro dos corações, separando a alma do espírito, para que traga revelação. Nós queremos não queremos palavras bonitas, não queremos palavras que tenham uma lógica humana, nós queremos revelação do céu. Por isso fala a cada coração de maneira particular, individual. Penetre em cada coração, imprimindo as tuas verdades, para que a mente e o coração estejam guardados no Senhor, em nome de Jesus. Fala assim comigo: eu abro o meu coração, eu abro a minha mente para receber a palavra do céu, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, o título da palavra de hoje é: eu preciso de revelação para a minha vida. Fala comigo: eu preciso de revelação. Porque a revelação, ela tem uma direção muito clara. É algo que vem de Deus. Não existe revelação que não venha da parte de Deus. Então você já deve ter ouvido as seguintes frases. Você está conversando com uma pessoa e ela fala assim: eu não consigo entender, não tem lógica isso. Outras pessoas falam a seguinte frase: sem entender plenamente qual o objetivo dessa questão, desse trabalho, dessa função, eu não estou dentro, não vou fazer parte disso. Outras pessoas ainda falam assim: quem me garante que vai dar certo? Será que se eu não estou entendendo, e quem me garante só porque você está falando vai dar certo? Então, nós como seres humanos, nós gostamos muito de entender para aceitar. Se você não entende alguma coisa, logo você não quer aceitar. Então vou te dar um exemplo claro. Eu falo para a Soraya: vamos comprar um carro de 500 mil reais. Não tenho condições ainda, mas um dia eu vou ter, em nome de Jesus. Mas não é o meu desejo profundo, mas imagine isso. E ela fala assim: mas por que, Alexandre? Porque eu quero comprar. Ela não aceita, não vai aceitar, porque ela não está entendendo qual a minha motivação para isso. Então, Soraya, simplesmente porque eu quero, porque eu acho que é bom. Não, você precisa ter uma lógica para comprar esse carro, porque se não tiver lógica, eu não aceito. Então nós somos desse jeito, nós temos a atitude, o estilo de vida de só se entregar, só fazer, só aceitar aquilo que passa aqui na sua mente e tem uma certa lógica. Se não tiver lógica, você despreza. Então isso é um problema para nós cristãos, 100%. Por quê? Como seres humanos, nós temos que entender sim as coisas, mas as coisas espirituais nem sempre serão entendidas. As coisas espirituais nem sempre serão completamente lógico para você, porque a forma que Deus trabalha é completamente diferente da forma que você trabalha. A forma que Deus pensa é completamente diferente da forma que você pensa. Então, se você observar, tem fatos na sua vida que aconteceram, que na época você não entendeu nada, e nem porque Deus permitiu aquilo, mas depois de alguns anos, assim, hoje tem lógica, hoje realmente tem revelação. Tem um exemplo muito claro para mim. Na época, minha mãe, ela teve 3 filhos, né? E os 3 primeiros filhos dela faleceram. Um morreu com 4 dias ao nascer, outro com 1 ano e meio, com um coração grande, né? E o outro morreu com 29 anos. Quando ela teve essa menina chamada Cristiane, como ela chamava, ela estava doente, ela estava em depressão, ela estava com síndrome de pânico, ela estava internada em um hospício. E ela um dia perguntou: Deus, não foi a menina, foi meu irmão, foi eu e meu irmão nascemos. E ela estava doente, e ela falou: Deus, por que você me deu o Alexandre e o Alex, sendo que eu estou doente? Perdi a Cristiane, perdi o primeiro Alex, perdi o Alessandro, agora tenho 2 filhos pequenos que precisam de mim, mas eu não posso cuidar, porque eu vivo com remédios, eu vivo doente, eu vivo internada. E depois de alguns anos, houve o falecimento do meu irmão, e Deus falou o seguinte para ela: foi por causa disso que eu te dei o Alexandre e o Alex, porque você não ia aguentar a morte do seu filho nem do seu marido, tão sequencial. E ela entendeu, e teve forças para continuar vivendo o propósito de Deus. Mas depois de 20 e poucos anos, 20 anos na verdade, que ela foi entender isso. Então as coisas de Deus nem sempre serão completamente reveladas de forma lógica para você.
Mas precisamos trabalhar em andar nesse sentido. Então, isso parece meio lógico querer entender as coisas, mas se aplicarmos à luz da palavra de Deus, nem sempre todos os homens de Deus tiveram completa revelação e entendimento daquilo que viveram. Simplesmente eles decidiram andar segundo a palavra. Então, se você observar Abraão, Gênesis 12, quando Deus fala para ele: sai da tua terra, da tua parentela, e farei de ti uma grande nação, e tu serás uma bênção. Se você observar, é uma frase linda, maravilhosa, mas cadê a lógica disso? Eu vou sair, vou ser bênção aonde? Vou comer do quê? Vou vestir o quê? Como assim? Vou pegar minha família, minha esposa, meus filhos, ou minha esposa somente, e eu vou para onde? Vou andar pelo deserto como um deserto errante? Mas não, ele não entendeu, ele simplesmente escutou a voz, teve revelação, daqui a pouco fala mais sobre revelação, e foi. Então nós precisamos entender o que vem da parte de Deus como revelação. A palavra de Deus muitas vezes não será entendida na sua plenitude, mas uma vez que ela é liberada sobre a sua vida, se você aceitar com revelação, ela se manifestará poderosamente sobre você. Então essa mentalidade de só se entregar, se entender, ela impede que você desfrute de toda a plenitude do Evangelho da Graça. Essa mentalidade, hoje nós temos cultos, né? Muitas pessoas que têm cultos muito lógicos. Nossa, que palavra boa, eu entendi a palavra, realmente teve clareza, eu entendi como Deus trabalha. Isso é muito bom, isso é bom. Mas tem horas que a palavra, a repente vai tocar no seu coração: faça isso, Gilmar, anda nessa linha. Mas por que, Deus? Não, eu estou te mandando, anda nessa linha. E você tem revelação que Deus está falando com você, você simplesmente se entrega, e você começa a desfrutar de coisas maravilhosas e grandiosas no Senhor. E você precisa sair dessa mentalidade, permitir que Deus trabalhe com você de forma reveladora. Você precisa sair desse ambiente de querer entender tudo para fazer, e entrar no ambiente: se Deus falou, eu vou fazer independente do que Ele falou, porque Ele é Deus na minha vida, Ele é meu Pai, Ele quer o melhor para mim, e vai liberar poder através dessa situação, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Então, para viver o propósito pleno de Cristo, de Jesus, nem tudo será entendido. Quero começar falando sobre isso com você. Nem tudo na sua vida terá clareza. Quando você casou, você pensou que casou com um objetivo, e depois de alguns anos, o casamento foi mudando, algumas coisas foram mudando, e hoje você: poxa, não entendi por que as coisas mudaram, por que as coisas aconteceram, porque eu planejei uma coisa e vivi outra. Por exemplo, quando você era pequeno, jovem, você sonhava em ter uma profissão, mas a vida, o rumo de Deus te levou para outra circunstância. Eu sonhava em ser engenheiro mecatrônico, amava essa área, e não tinha condições financeiras, fui fazer administração, e Deus me colocou uma paixão pela administração, de tal maneira que me envolvi na área financeira, e hoje não tenho mais desejo. Hoje eu entendo porque Deus me tirou lá da engenharia para me colocar na administração, mas na época eu não entendia porque Deus não me deu condição, porque Deus me colocou uma família pobre, porque Deus me colocou na faculdade que realmente é muito cara, porque Deus é isso. Começamos a me perguntar porque Deus, querendo entender a lógica de Deus de não me dar a faculdade de mecatrônica. Então isso faz você pirar, isso faz você perder o eixo, isso tira a sua alegria. Quando você deseja entender tudo que Deus está fazendo na sua vida, muitas vezes a parte que não tem lógica vai te trazer tormento. E é nessa hora que você precisa aprender a confiar em Deus. Então, o que é entender? No conceito lógico, no conceito da palavra, entender é perceber, é reter algo pela inteligência, é compreender, captar, é captar a intenção, perceber a razão. Então tudo está no âmbito da mente. Fala assim: o entendimento, fala mais firme, o entendimento está no âmbito da mente. Então é aqui que você precisa entender, precisa ter lógica aqui. Na vida espiritual não precisa ter lógica, simplesmente você crê. Aqui você entende, aqui você crê. Fala comigo: aqui eu entendo, aqui eu creio. E aí você precisa decidir por onde você vai andar, se pelo entendimento ou pelo que você crê. Precisa decidir hoje, porque se você viver a vida toda pelo entendimento, você vai limitar
o poder, o sobrenatural, a manifestação da glória de Deus na sua vida. Mas se você se decidir andar por aqui, acredite, depois de tudo acontecer, Ele vai trazer completo entendimento para você. Então eu quero que você hoje saia daqui com essa revelação. Hoje é uma palavra de ensino, para você viver uma vida cristã pela revelação. Por que eu falo de jejum? Porque o jejum, você participar da forma que eu estou te ensinando, estou te trazendo entendimento. Vai trazer revelação que você nunca imaginou. Nesses 21 dias você vai ter experiências que você nunca esperou. Revelações da parte de Deus para a sua vida. Mas o que as pessoas fazem? Não participam, vou ficar em casa, é muito tempo, para que ficar todo dia lendo livro? Não, eu leio pela televisão, eu leio pela internet, eu leio em casa sozinho. Não, querido, é o corpo. O fato de você estar com o corpo vai trazer revelações poderosas da parte de Deus para a sua vida, e você viverá dias incríveis, diga aleluia. Agora, há algum problema em querer entender? Você acha que é pecado da parte de Deus, contra Deus, querer entender as coisas? Lógico que não. Pelo contrário, na verdade, sempre é bom querer entender as coisas. Porque entender na mente te traz segurança. Entender aqui na mente traz firmeza. Entender aqui na mente tem motivação. Vou te dar um exemplo muito claro para você entender comigo. Então, Clodoaldo me chama para trabalhar com ele. E eu falo o seguinte, ele fala para mim, pastor, você vai trabalhar comigo. Eu falei, beleza. Como vai ser? Não importa, você não precisa entender o trabalho. Você tem que trabalhar. E o salário? Não te interessa, no final do mês você vai saber. E quantas horas? Não, você entra às 8 horas, só Deus sabe a hora que vai sair. Quando ele me informa o emprego dessa forma, isso me traz uma insegurança. Falei, como assim? Eu não tenho hora para sair, não sei o salário que eu vou ganhar, não posso planejar nada. Ele fala que eu vou trabalhar com ele, mas não fala nem do que eu vou trabalhar. Isso traz insegurança. E se realmente vale a pena eu trabalhar com ele. Mas quando ele chega para mim, pastor, você vai trabalhar, você vai ser o limpador do prédio tal, que trabalha, tem uma empresa de limpeza, pode contratar ele, para o seu condomínio, ele é um ótimo administrador. E uma empresa de limpeza, e fala assim, pastor, você vai trabalhar das 8 às 8, 12 por 36, você vai ganhar R$2.000 de salário, você vai ter isso de benefício, tal. Se tiver um problema, eu vou te dar assistência nisso, naquilo. Ufa, eu vou trabalhar entendendo dessa forma, me traz tranquilidade, me traz segurança, e eu tenho uma perspectiva de futuro. Mas qual que é o problema de fazer esse estilo de entendimento com Deus? Aí que está o grande problema, é porque você quer ter esse padrão de entendimento que você tem com o homem, e colocar esse mesmo padrão com Deus. Deus, eu quero te servir, mas para te servir eu preciso de dinheiro. Quanto que eu vou ganhar, Deus? Ele não te fala. Qual a profissão, Deus? Também não te fala. Ele simplesmente confia em mim, seja fiel, esteja aqui comigo, escute a palavra. Mas Deus, qual que é a contrapartida disso? Porque eu preciso entender, porque eu estou precisando de necessidade. Eu sou o Deus que vou suprir toda a sua necessidade. Isso não basta para você e para mim. Você quer saber como Ele vai suprir. Você quer saber quando Ele vai suprir. Quanto vai ser esse suprimento. E por quanto tempo. E essas perguntas, que é uma questão de lógica, de entendimento, vai definhando a sua fé. Vai definhando aquilo que Deus quer fazer para você. Então o grande problema de somente andar no entender, qual que é o primeiro grande problema? Você deixa de lado a sua fé e usa somente para decidir a sua vida pela lógica. Então, claramente, por que eu decidi trabalhar com o Clodoaldo? Porque para mim ficou lógico, R$2.000 de salário está bom, das 8 às 8, de 12 por 36 está bom, eu vou ter o benefício, está bom. Então, pela lógica, eu não preciso nem perguntar para Deus, eu quero esse emprego. Agora, vamos imaginar que Deus falou o seguinte: eu vou te prosperar com toda a sorte de bênção, amém, glória a Deus, seja fiel comigo, venha para o culto, participe da célula, se envolva, participe da conferência, faça o jejum. Aí você fala, amém Deus, glória a Deus, mas tá bom Deus, quando vai ser? Aí Deus não fala assim, mas imagine que Ele está falando, não te interessa, eu vou fazer a hora que eu quiser, da forma que eu quiser, a sua função é só vir para cá. Aí o que acontece? Você vem animado, primeiro dia de jejum, primeiro culto, senta aqui, palavra, chora, clama a Deus, busca a Deus, passa uma semana, nada aconteceu. Aí fala, Deus, cadê a bênção? Cadê a prosperidade que o Senhor me prometeu? Calma, eu vou te dar, eu sou seu pai, confia em mim. Mas como vai ser? Não te interessa, eu vou te dar da hora que eu quiser, da forma que eu quiser. Porque não cabe você saber das coisas. Eu sou Deus, eu sou poderoso, eu sou onisciente, eu sou onipotente. Se você precisa confiar somente nisso, aí você, tá bom Deus, tá bom, animou, vem para o culto, vem para a célula, vem aqui, se enche de Deus. Segunda semana nada acontece,
Na terceira semana você já vai para a célula. Na quarta semana você já não vai da célula e no culto. Por quê? Como aquilo que você tem, né, como entendimento não está acontecendo, e Deus também não te fala como vai fazer, você desanima na sua fé. Então, o perigo de querer entender todas as coisas é você perder a confiança que você tem em Deus. Então eu tinha o Pedro e o Davi, pequenos, sempre gostei de colocar eles em cima do muro e falar, pula. E eles sempre pularam. E eles poderiam ter a lógica, mas se o meu pai não me segurar, se o meu pai deixar eu cair, se escorregar e eu cair no chão, como ele simplesmente confiava no pai deles, ele pulava. Sabe o que Deus está te pedindo nesta manhã? Pula no colo do Pai. Eu vou te abençoar com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Para de duvidar de mim, para de duvidar quem eu sou o teu Deus, eu sou o teu Pai. Eu cuido de cada detalhe da sua vida, a sua família é minha família, os seus problemas são os meus problemas, eu vou conduzir a sua vida e você vai ver a glória manifestada. Quando você entende isso, as coisas mudam, você pula no colo do Pai. Então nós deixamos a fé de lado quando usamos a lógica. Mas também, se o processo sair da lógica, ou seja, do entendimento, você paralisa. É o que aconteceu com a pessoa que começou a vir para o primeiro culto, primeira célula, participar do evento, isso, aquilo. Como as coisas saiu da lógica, Deus não está fazendo como ele imaginou, ele parou de fazer. É mais ou menos que você está cavando uma mina de ouro, e você está indo, e você está trabalhando, cansado, e você passa 2, 3 dias cavando, e não vem o ouro nunca. O que você faz? Você larga a ferramenta e vai embora. Mas faltava 1,5 metro para chegar no ouro. Porque como você não teve lógica, está se esforçando com o seu esforço natural, e não alcançou o que você queria no tempo que você planejou, perdeu a lógica, você abre mão. Mas hoje, em nome de Jesus, vamos ser filhos que confiam no Pai, e vamos sair daqui crendo na revelação que Ele é o Pai amoroso, crendo na revelação que Ele é um Pai gracioso, que Ele vai nos abençoar com toda a sorte de bênção. Quem crê, diga amém. Então, a Bíblia nos exorta a confiar em Deus. Projeta para mim, por favor, Provérbios, capítulo 3, verso 5. Provérbios capítulo 3, verso 5. Confia no Senhor de todo o teu coração. Fala comigo, todo o teu coração. Não se estribes no teu próprio entendimento. Essa palavra não se estribe, podemos traduzir na nova versão, NTLH, não se apoie na sua inteligência. Então, você precisa confiar em Deus com todo o seu coração. Se Ele é o seu Deus, se Ele é o teu Salvador, se Ele é aquele que te resgatou do inferno, Ele tem interesse muito maior para te tirar do inferno. Ele quer desfrutar uma vida plena com você. Mas para isso Ele quer te transformar de glória em glória, dia após dia, a estatura do varão perfeito. E quando isso acontece, você vai crescendo em entendimento e em revelação. Aí está falando, confie em mim, pare de ficar duvidando que eu vou te suprir. Qual foi o dia que você passou fome? Qual foi o dia que você morreu de doença? Qual foi o dia que você foi abandonado por mim? Nunca. É só observar os dias de mais sofrimentos da sua vida, por mais que foi sofrido. Se no final Deus não operou, Deus não fez, se você está aqui, é porque de alguma forma você acredita que Deus fez a sua vida. Então, por que daqui em diante Ele vai parar de fazer? Por que daqui em diante Ele vai parar de operar na sua vida? É o entendimento da carne, o entendimento maldito. Que eu vou falar sobre um exemplo na Bíblia agora, de Eva. É alguém que escutou uma voz, entendeu por uma voz errada. E você precisa sair daqui hoje convicto, eu preciso ter revelação e confiar no meu Deus. E a partir desse momento eu vou ter o entendimento do céu do que acontece. Quando? Quando Ele quiser liberar. Quando Ele quiser manifestar. Quando Ele quiser falar comigo, eu vou aceitar. Então nós precisamos andar dessa forma. Porque, irmãos, acredite, andar querendo entender tudo é tormenta para o cristão. Se tudo que acontece na sua vida, você querer entender na lógica humana, você vai ficar doido, você vai ficar maluco. Então, por exemplo, eu já vi pessoas que simplesmente ao perder um filho, ao perder um marido, ao perder uma esposa, pirou, foi morar na rua. Por quê? Ele não entendeu o porquê daquela morte.
E como a morte não é algo simplesmente natural, tem coisas espirituais envolvidas, ele não está no âmbito espiritual, o resultado, pirou a cabeça. Quantas pessoas perdem a cabeça porque perderam o emprego dos sonhos? Ganhavam um salário e simplesmente pulam de um prédio e se matam. São pessoas que perderam a lógica daquela situação. Não tem lógica eu perder esse emprego, não tem lógica eu passar necessidade, não tem lógica eu passar por isso. Resultado, andou no âmbito da loja, fez besteira. Então muitos cristãos, eles não se matam, graças a Deus, mas eles vivem uma vida de tormenta, vivem uma vida angustiada. E eu quero te mostrar na Bíblia alguém que foi atormentado por causa do entendimento. O entendimento, a lógica destruiu a pessoa por um tempo, depois Deus restaurou. E essa pessoa é Eva e Adão. Então, abre a Bíblia comigo em Gênesis capítulo 3, verso 1. Olha que interessante essa história. Você imagine a conversa e a lógica da história. Eu quero te mostrar uma parte dessa conversa onde tudo foi conquistado, foi entendido aqui no âmbito da mente. Vamos lá. Mas a serpente, mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Ela sabia a resposta, ela sabia o que Deus falou. Respondeu-lhe a mulher: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Verso 4, então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se vos abrirão os olhos como Deus, e sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, presta atenção, árvore desejável para o que, irmãos? Para o que? Dar entendimento. Tomou-lhe o fruto e comeu, e também deu ao marido, e ele comeu também. E aí você percebe que Eva, ela pecou através de uma percepção lógica. Ela escutou a serpente, ela começou a colocar na caixinha dela: isso aqui tem lógica, isso que a serpente está falando tem lógica, isso que a cobra está falando tem lógica. Realmente Deus falou para eu não comer. Mas por que Deus falou? Colocou dúvidas no coração dela a respeito da confiança que ela tinha que ter em Deus. Em vez de simplesmente ela confiar em Deus e andar segundo o que Deus falou, ela preferiu buscar lógica. Por que Deus não falou aquilo? Por que Deus falou aquilo? E aí o que aconteceu com ela? Ela teve uma conversa lógica, porém nas palavras da cobra ela distorceu o que Deus disse. Ela começou falando, verso 2, falando o quê? Será que Deus falou para você que não pode comer de todas as árvores? É isso que Deus te falou? Perceba que a cobra foi astuta, a serpente foi astuta. Ela quis mostrar, na verdade, colocar foco da Eva na árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas para não falar somente da árvore do conhecimento do bem e do mal, a serpente falou o seguinte: você não pode comer de todas as árvores? É isso que Deus falou para você? Ela falou assim: não, imagina a cena, ela está no meio do jardim. Não, eu não posso comer, é dessa árvore aqui. Até então ela não tinha necessidade daquela árvore. Segundo historiadores cristãos, teólogos, tinha mais de 2.000 espécies de árvores para ela comer. Mais de 2.000 espécies. Então a serpente, ela pegou aquilo que Deus proibiu, entre aspas, e colocou no entendimento dela a dúvida: por que você não pode comer desta árvore? Por que você tem que andar comendo as 1999 e essa árvore não? Ela colocou o quê? Um sentimento, uma percepção de lógica. Eu falei: pera, realmente não tem lógica eu não poder comer, porque Deus simplesmente falou para eu não comer. Mas por que eu não posso comer? Essa dúvida é o âmbito da mente que o diabo trabalha para que todo o tempo você duvide do caráter de Deus. O tempo todo o diabo trabalha para que você na mente duvide de que Deus falou. Deus falou: você é próspero. Aí você fala assim: não combina, eu não estou vendo prosperidade. Cadê Deus nesse negócio? Deus falou: Deus vai mudar o seu casamento. Mas espera lá,
faz tanto tempo que eu estou casado, faz tanto tempo que eu sou crente e meu casamento não mudou. Cadê Deus nessa história? Então o tempo todo a serpente está na sua mente, colocando a sua mente no centro da sua vida, em vez de colocar a palavra no centro da sua vida. Isso é um grande problema do cristão, porque se você buscar somente entendimento, você vai se frustrar. E Deus, Ele não atrasa nos seus projetos, Ele também não adianta. Ele é um Deus que chega no momento certo da sua necessidade para transformar a sua vida. Diga aleluia por isso. Então verso 5, fala algo, houve uma possibilidade delas abrir os olhos. Então a serpente fez com que ela olhasse para a árvore. E ao olhar para a árvore, ela olhou, realmente, essa árvore é interessante. Ela é interessante para ter entendimento. Então quer dizer, se eu entender, obrigado Rodrigo, se eu entender, se eu comer dessa árvore, eu vou entender porque Deus me proibiu. Então eu quero entender esse negócio, porque afinal, não basta a palavra de Deus na minha vida, eu preciso ter convicção com a minha mente, com as minhas verdades. Sem as minhas verdades, sem eu entender o que está acontecendo, eu não vou aceitar a igreja, eu não vou aceitar a palavra. Foi isso que Eva fez. Agora eu te pergunto, parece comigo com você essa situação? Às vezes suas crises na sua casa, com o seu casamento, sua crise na sua casa porque você não casou, as suas crises na sua casa com a sua saúde, com a questão financeira, a sua crise na sua célula porque as coisas não multiplicam, não tem lógica, eu estou fazendo direitinho as coisas na célula e não multiplica. Essas crises são dúvidas que a serpente coloca no seu coração para que você abra mão da palavra de Deus revelada e viva somente no seu entendimento lógico. Os irmãos estão entendendo? Dá para entender, irmãos? Estou preocupado que vocês entenderem bem isso. Porque se você não entender como a serpente trabalha na sua vida, automaticamente você perde toda a revelação que vem da parte de Deus, que é a palavra dele. Você perde a confiança. Então, Eva observou pelo entendimento aquela árvore. O que ela falou? Árvore bonita aos olhos. A árvore que parece apetitosa, boa para comer. Essa árvore vai trazer tudo o que eu preciso. As minhas perguntas eternas, eu vou ter resposta a partir de agora. O que a serpente fez? Ela abriu os olhos da mente de Eva, para ela viver no âmbito da mente e esquecer das promessas e da palavra que Deus liberou. Querido, o tempo todo, todo domingo, Deus te dá uma palavra da promessa. Você é filho amado, você é escolhido, você é abençoado, você é próspero, você é curado, você é cheio do poder. Aonde você colocar a sua mão, você vai possuir. Aonde você pisar os seus pés, você vai ter autoridade. Os demônios não vão agir na sua vida, demônios não vão avançar na sua vida. Aonde você declarar, a palavra vai acontecer. Todo domingo você escuta isso, mas incrivelmente, a voz do inferno na semana começa a destruir essa construção da palavra e tirar todo o princípio da palavra e colocar a lógica humana. Não é bem assim. O pastor falou porque ele é o coach motivacional. Você tem que prosperar, você tem que crescer. Não é bem assim a vida não. O pastor não está na sua pele, ele não está sofrendo com o seu marido aqui não, ele não está sofrendo com os seus filhos aqui não, ele fala aquilo lá porque ele tem uma vida boa. Então o diabo começa a trabalhar na sua cabeça para trazer lógica humana para aquilo que você está vivendo. Mas só que Deus está trabalhando para transformar você rei e sacerdote, nação santa, povo exclusivo, povo de propriedade dele. Ele está trabalhando e você deixa de crer para andar com o seu entendimento. Você deixa de crer para viver a sua lógica. Hoje, em nome de Jesus, você vai abolir a lógica humana da sua vida e você vai estabelecer a palavra de Deus revelada. Vai ser tudo o que eu preciso para viver nessa terra. Eu quero te garantir, você viverá dias de glória em nome de Jesus. Então, essa palavra desejável para dar entendimento aponta para uma clareza. Ela queria entender. Então, sem ter essa clareza, Eva não faria. Sem ter essa clareza, Eva não faria, não teria esse entendimento. Quem que trouxe esse entendimento para ela? Serpente, que trabalhou com ela com lógica. Deixa eu te falar algo. O diabo, ele sempre vai trabalhar com você com lógica humana, porque você é assim. A sua mente precisa de lógica para trabalhar. A sua mente precisa de entendimento para manifestar e
se entregar. Mas só que Deus não trabalha com lógica, Ele trabalha com fé. E aí, como Deus trabalha com fé, a fé é crer naquilo que não se vê. Aí dá um bug na sua cabeça, porque a sua cabeça natural e carnal, que a minha cabeça também é assim, quer entender as coisas, mas quando confronta com a palavra de Deus, tem alguns momentos que dá um bug, não faz sentido, não tem lógica o que a palavra de Deus está falando, porque eu não estou vivendo isso, não estou experimentando disso, então não tem lógica. Então você precisa decidir, se vai ficar com a sua mente, com o seu entendimento natural, ou se você vai ficar com a lógica com a palavra de Deus, com a revelação que Deus trouxe através da palavra. Infelizmente, muitos cristãos têm aberto mão da revelação da palavra para viver sua lógica. É por isso que algumas áreas da sua vida não avançam. Irmãos, eu falo diante de Deus, eu tinha um entendimento na mente da questão financeira. Durante muitos anos eu me achava bom, para mim não tinha lógica passar necessidade, para mim não tinha lógica passar dificuldade financeira. Por quê? Estudioso, alguém que fez 2 faculdades, pós-graduação no Mackenzie, trabalhou no banco, foi um dos melhores gerentes. No dia que eu saí do banco, foi uma questão de auditoria lá, eu saí, eu fiquei assim, não tem lógica, não tem lógica, o primeiro colocado no grupo do Bradesco, ser mandado embora, não tem lógica, o cara que mais ganha campeonato em Osasco, ser mandado embora. Minha esposa viu, eu fiquei com a cabeça ruim, muito ruim minha cabeça ficou, porque eu queria entender da parte de Deus, por que eu fui demitido. Depois, logicamente, fui ordenado a pastora e entendi, mas demorou alguns meses para entender isso. Aí eu pensei comigo, então, olha a lógica de eu vou trabalhando. Então, já agora entendi, Deus me chamou para o pastorado, por isso que fui demitido, glória a Deus por isso. Agora, não tem por que não prosperar. Irmãos, 2 anos passando a extrema dificuldade financeira. Eu acordava de manhã com palpitação no coração. Deus do céu, misericórdia da glória de Deus. O que está acontecendo, Deus? Meus filhos vão pedir uma coisa e eu não vou poder dar dinheiro para eles. Minha esposa vai precisar de uma coisa e eu não vou conseguir dar. Eu acordava com palpitação, acordava de madrugada chorando, angustiado, porque eu queria entender porque eu estava passando por aquilo. Enquanto eu não entendia, eu ficava angustiado. Foram 2 anos angustiado por essa situação. Porque eu queria viver aqui o âmbito da mente. Eu queria viver no âmbito da lógica humana. Mas Deus estava trabalhando na minha vida. E Ele falou, eu vou te sustentar. Eu falei, cadê Deus sustento? E acredite, Ele sustentou sempre. Mas o sustento que Ele estava dando não era o sustento que eu queria. Eu queria outro sustento. Eu queria outro padrão. Mas Ele prometeu que me sustentar todos os dias da minha vida. Me sustentou. Vivi grandes milagres do Senhor nessa fase. Uau, quantos milagres, né, amor? Muitos milagres. E eu percebi que realmente eu era muito natural. Eu percebi que eu era muito carnal, mesmo sendo pastor. E comecei a perceber, não, eu preciso mudar de vida. Eu lembro que um dia eu estava no sítio, já falei sobre isso. Chorei de uma forma angustiante diante de Deus, a ponto de dormir chorando. Eu acredito que naquele dia Deus me curou. Porque aquele dia, quando eu acordei, eu procurei, cadê você sentimento ruim? Cadê você sentimento de dor? Sumiu. Depois daquele dia, nunca mais duvidei que Deus ia me suprir. E eu quero te falar, querido, depois daquele dia, a minha vida só prosperou. Hoje eu não faço conta das coisas, Deus, na verdade, tem liberado. Eu falo para a senhora, se tiver, nós faremos, se não tiver, não faremos. O que importa é o seguinte, o que Deus colocar na nossa mão, nós vamos multiplicar e crescer. Se não tiver, o mínimo vai ser multiplicado, porque Ele é um Deus de multiplicação. Aprendi a viver com isso, porque hoje eu estou no âmbito da revelação. Eu estou no âmbito da promessa, eu estou no âmbito da palavra de Deus. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Fala para o seu irmão, se Deus prometeu, Ele vai cumprir do jeito dEle, da forma dEle, porque Ele sabe o que é melhor para você, irmão. Amém? Então o que precisamos para viver o propósito de Deus é revelação. Para você ter paz no seu coração, precisa de revelação da palavra. Para você ter um casamento segundo o padrão de Deus, precisa de revelação. Eu escutei uma moça essa semana falando sobre o marido. Ela falou, achei muito interessante, ela falou assim, não, meu marido que cozinha, meu marido que isso, ele é folgado. Aí na verdade ela estava imitando as amigas. Ela falou assim, eu falei para as minhas amigas, não, eu cozinho com prazer para o meu marido.
Eu lavo a roupa dele com prazer, eu sirvo ele com prazer, sabe por quê? Porque às vezes, quando eu peço uma massagem, ele dá para mim. Quando eu peço para ele me levar a lugar, ele me leva. Eu não tenho uma disputa com o meu marido, nós temos uma troca de amor, uma troca de entregar um para o outro aquilo que é melhor de si. Então não existe esse negócio de feminismo, esse machismo. Não, nossa relação é uma relação de amor, porque Cristo é o nosso centro. E mesmo que ele não faça nada, eu vou continuar sendo o mesmo, porque eu não faço segundo o que ele faz, eu faço segundo o que eu sou o Cristo nesta terra, eu tenho o Espírito Santo em mim. E quando quem tem essa revelação tem paz. Agora, aquele que fica disputando toda hora que está certo, que está errado, sofre. Então muitos cristãos vivem uma vida parcial no propósito, porque vivem no âmbito da mente. Isso acontece porque querem entender, em vez de desejar ter revelação da parte de Deus. O entendimento, ele traz para você o seguinte: eu preciso entender o começo, aonde eu vou estar no meio e como vai ser o final. A revelação, ele não te mostra nem o começo nem o meio, mas fala, o seu final será glorioso. Deus nunca te mostra como vai fazer, porque senão você não dá passo de fé. Mais uma vez, Deus nunca vai te mostrar como vai ser o trilho, senão Ele não te dá o passo de fé. Sabe por que Deus falou que o povo ia ficar durante 38 anos no deserto? Senão o povo não sai do Egito. Ele falou o seguinte: eu tenho Canaã, terra que mana leite e mel. Vocês querem? Promessa de Deus. Então queremos. Como vai ser? Não te interessa, eu vou levar vocês para lá. Quero te falar, Deus nunca vai te mostrar os processos, mas sempre vai falar o final. O final seu sempre será glorioso, sempre será poderoso, sempre será abençoado. Você tem essa revelação hoje, em nome de Jesus. Então, a palavra revelação, no hebraico, significa apocalipsis. Apocalipse é descoberto, exposto, concernente às coisas que eram desconhecidas, manifestações, aparecimento. Então você vai andar, uau, descobri, uau, que poderoso, uau, que maravilhoso. A cada dia, a cada passo que você dá em fé, pela revelação, você vai descobrir coisas novas em Deus. Está faltando novidade na sua vida? Deixa eu te dar uma dica: está faltando revelação primeiro. Se você não tem novidade de vida, você não tem novidade na sua família, novidade nas suas finanças, você não desfruta de coisas poderosas da parte de Deus, é porque você não tem andado em revelação. Você tem andado no entendimento, mas hoje Deus vai tirar isso de você em nome de Jesus. Amém, igreja? Então, como adquirir revelação? Efésios capítulo 1, verso 17. Já estou indo para o final, já? Efésios capítulo 1, verso 17. Para que Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. A única maneira de ter revelação é através da palavra de Deus, é através do próprio Cristo. Não se tem revelação conversando com o pastor. É a palavra de Deus que sai da boca do pastor que traz revelação para você. Então nenhuma glória para pastor nenhum. Se eu chegar para o Puyol aqui, começar a conversar com ele, com a esposa, e ele sair de lá, uau, tive revelação de uma parte, não foi o Alexandre que revelou. Quem sou eu? Eu sou carne como ele. Mas a palavra de Deus que está na minha boca, que foi liberada para ele, que ele aceitou, fez com que ele fosse transformado. Então a palavra, o próprio Cristo que habita em você, fala contigo e traz revelação. Por isso que nós somos contra uma igreja que precisa toda hora você direcionar os membros. Na verdade a gente te empurra para você crescer, para você avançar, ter as experiências com o Espírito Santo, porque Ele quer se revelar a você. Diga aleluia. Então precisamos de revelação para a família. Você precisa entender, Deus, o que está acontecendo com a minha família? Nós estamos com o Alexandre Ferrari, com a filha dele com diabetes, foi diagnosticado com diabetes. Inclusive ore por ela, tá bom? 14 anos de idade, tipo 1, tipo 1, não sei a gravidade disso. Mas eu falei para ela ontem, falei assim: olha, Bianca, você é a menina de Deus. E sabe o que ela falou para o pai dela? Pai, fazem desde o começo do ano, eu estou orando contra doenças hereditárias. Uau! Desde o começo do ano, o Espírito Santo me falou para orar contra essas doenças hereditárias. E você olha para ela, ela já está um pouco ansiosa para sair do hospital. Mas ela está em paz com a questão da situação, porque o Espírito Santo já foi revelando para ela uma guerra espiritual que ela ia enfrentar.
E eu falei para ela: você vai ter testemunho poderoso de cura para glorificar o nome do Senhor. Sabe o que ela falou? Amém, pastor, eu creio. Eu creio que eu vou viver isso. Eu creio que eu sou o instrumento de Deus. Deus me chamou para coisas grandes. Então, quando a pessoa tem revelação da parte de Deus, o que está acontecendo, ela vai lutar, enfrentar com cabeça erguida, crendo que a palavra de Deus vai ser liberada sobre ela. Quanto tempo? Não importa. O que importa é o seguinte: eu estou crendo até o último dia da minha vida. Eu estou crendo até Deus fazer. Isso é revelação. Foi o que Paulo falou em Efésios. Você vai ter conhecimento, sabedoria, revelação através de Cristo, através da revelação que vem da palavra, através do relacionamento que você tem com o Espírito Santo. Agora você não ora, você não lê a palavra, você não busca Deus, como vai ter revelação, meu irmão? Nunca. Você espera somente domingo para ter uma revelação, enquanto durante a semana o diabo investe poderosamente para trazer você, colocar você no âmbito do entendimento. Então olha o que Jesus fala para Pedro, quando ele tem revelação que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Está lá em Mateus capítulo 16, verso 17. Então Jesus lhe afirmou, Pedro falou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E olha o que Jesus falou: bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue, ou seja, não foi entendimento que te revelou, não foi a lógica que te revelou, mas foi o meu Pai do céu, foi o meu Pai que estás no céu. Então, a revelação, ela é algo que vem do céu. A revelação não é algo humano. Você pode ir para qualquer faculdade teológica, você pode escutar todas as palestras do mundo. Você precisa ter revelação para áreas da sua vida. Você precisa ter revelação para você que quer casar, precisa ter revelação para que você que é casado, você precisa ter revelação para os seus filhos, precisa ter revelação para a sua empresa. Ei, não é o quanto você estuda que vai te prosperar, mas tendo revelação na onde é o centro da vontade de Deus que vai te prosperar. Eu conheço pessoas, o pastor Isaías é um desses. Não aconselho, todos têm que fazer faculdade, mas o pastor Isaías, ele é rico, abençoado, tem uma empresa na Alemanha, na Europa, e ele não tem faculdade. Deus trouxe uma revelação para ele de uma área que ele devia trabalhar. Ele investiu naquilo que Deus falou. Ele é próspero hoje, porque ele entendeu a revelação que veio do céu para ele. O que está faltando para a sua vida avançar, crescer, romper em algumas áreas da sua vida é revelação de Deus nesta área. E em nome de Jesus, nesses 21 dias de jejum, Deus vai trazer revelação de todas as áreas da sua vida, e você vai crescer, você vai avançar. Quem crê, diga aleluia. Simplesmente teve revelação. Foi isso que aconteceu com Pedro. Ele teve revelação, e essa revelação foi tão poderosa a ponto de ele ser o líder da igreja. Essa revelação foi tão poderosa que no dia que ele foi morrer, ele falou o seguinte: me crucifica de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como o meu Senhor. Essa revelação que ele teve, ele não estava nem aí para a morte. Ele não estava nem aí. Ele falou: eu vou liderar esse povo mesmo, eu vou liderar a igreja aqui em Jerusalém mesmo, eu vou ser o líder de Jerusalém, de Israel. Pregava com ousadia 3.000 almas salvas, pregava de novo 5.000 almas salvas. Ou seja, alguém que tem revelação prega com autoridade, alguém que tem revelação prega com poder, alguém que tem revelação faz as coisas acontecer, não pela sua força, mas pelo poder do Espírito Santo que está em você. Aleluia. Revelação é recebida pelo Espírito, enquanto o entendimento é adquirido na mente. Revelação você não fica estudando para ter, você adquire, você recebe da parte de Deus. Entendimento não, você vai buscando conhecimento para encher a sua mente. Não estou, irmãos, mais uma vez, não estou negando o seu estudo, não estou negando você conhecer coisas, mas tudo que é da parte de Deus para você, você precisa de revelação e não de entendimento. Mais uma vez, para estudar, trabalhar, crescer, profissional, aqui neste mundo precisa de entendimento, conhecer. Mas para as coisas espirituais, você não precisa de conhecimento natural, você precisa de revelação do céu. Amém, irmãos? Fala para o seu irmão: você é espírito, você é do céu, e a sua base de vida tem que ser revelação. Agora, quais são os benefícios de alguém que anda em revelação, que é dado pelo Espírito? Primeiro, você vive pela fé, que é a base do Novo Testamento. Pessoas que vivem por revelação, elas vivem o tempo todo em fé. O Espírito Santo fala: faz tal coisa, você não sabe nem por que falou isso, mas eu vou fazer. Se Deus mandou, eu vou fazer. Tem uma irmã aqui, ela sempre, a mãe da Ingrid, esqueci o nome dela, Célia, né? Obrigado. Ela fala para mim: pastor, se o Espírito Santo mandou fazer, eu não quero nem saber, eu vou fazer. Eu falei: tá certo.
Porque se o Espírito Santo está com você e você entendeu que é o Espírito Santo, você tem que fazer mesmo, você tem que falar mesmo, você tem que liberar mesmo. E temos visto a família todinha dela se convertendo, restaurando, sendo restaurada, pessoas vindo através dela para a igreja, porque alguém ousado em revelação, alguém que busca o tempo todo e obedecer ao Espírito Santo. Você é alguém que anda por fé? O Espírito Santo, faça isso. Quantas vezes você foi impulsionado pelo Espírito Santo a fazer algo que você não fez, e depois você se arrependeu? A equipe de louvor já pode subir, por favor? Pode subir, equipe de louvor, rapidamente. Quantas vezes o Espírito Santo falou assim, não fale isso, você falou? Quantas vezes o Espírito Santo falou, não faça isso, e você fez? Porque você preferiu andar pelo seu entendimento do que andar por revelação do Espírito. Mas também outro benefício que o Espírito Santo de andar em revelação traz para você, você tem convicção que no final você vai desfrutar de tudo que Deus tem para você, independente do processo. Você tem convicção, o final, minha esposa sempre fala isso para mim, Alexandre, o final é melhor que o começo, sempre será. O final com Deus sempre é glorioso. Se você olhar a vida de José na Bíblia, o começo dele foi terrível. Ele só foi trazer ele foi compartilhar uma revelação que ele teve com Deus. Os irmãos venderam ele, foi preso, foi escravo, foi vendido, foi para calabouço, mas o final dele foi governador do Egito, para a honra e glória do Senhor, com um objetivo, não é para ser rico não, porque riqueza foi consequência, foi para libertar o povo de Israel. Sabe o que significa José? Libertador. É o mesmo nome, é o tipo de nome chamado de Jesus, alguém que liberta. Então, não sei o seu nome hoje, eu não sei o que você tem passado hoje, mas uma coisa é fato, você vai ver que o seu final será glorioso. Não abre mão, não desista, mantenha-se firme na revelação que Deus te colocou. Terceiro, você vai ser alguém inabalável. Por quê? Porque você tem um norte claro. Eu estou certo que o final das coisas é melhor. Eu estou certo que existe uma coroa incorruptível para mim. Eu estou certo que estou na caminhada certa que o Senhor tem para mim. Eu estou certo que os princípios que estão no meu coração, a revelação que Deus me deu, Ele é fiel para cumprir. Então eu vou firme. Irmãos, já falei aqui, já repeti, falei para minha esposa no começo, lá no Morro Doce, eu vou pregar para uma pessoa, enquanto existe uma vida no Morro Doce, eu vou pregar com intensidade. Pode ter 1000 pessoas, pode ter 500.000 pessoas, pode ter uma vida, eu vou pregar com intensidade, porque eu não faço o que vejo, eu faço o que eu creio, e se eu creio, eu tenho revelação, se eu tenho revelação, Deus vai mudar a circunstância, eu creio nisso. Alguém que tem convicção, alguém que é inabalável. As circunstâncias não ditam o seu ritmo, as circunstâncias não ditam o seu humor. Você é alguém que anda segundo o que crê. Quarto, você tem paz, e a sua mente e seu coração é guardado no Senhor. Irmão, eu imagino o Alexandre ontem, conversando com ele, você vê a paz, não sei se a minha esposa percebeu, uma paz, mas uma paz tão grande na vida dele e da Luana, eu fiquei olhando assim, meu Deus, é alguém que tem convicção e tem revelação de quem é o Deus dele. A filha está doente, com diabetes, se diagnosticar com diabetes, pode ser segundo a medicina, não tem cura, vai ter que tomar insulina 2, 3 vezes por dia, e ele está em paz. Querido, quem tem paz de espírito, quem tem Cristo como centro da sua vida e tem revelação de quem é o seu Deus, ele tem paz em toda e qualquer circunstância. Pode o navio agitar, pode o mar querer agitar, mas eu estou em paz com o meu Senhor, porque eu sei que o final sempre é melhor que o começo. Diga aleluia. E por último, fique de pé em nome de Jesus. Quando Pedro falou em Mateus 16, que tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, Deus falou assim, muito bem, Simão Barjonas, agora o seu nome vai ser Pedro, e sobre ti edificarei a minha igreja. Deixa eu ler rapidamente aqui. Então Jesus afirmou, bem-aventurados és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares aqui na terra será ligado nos céus, e o que desligares aqui na terra será desligado no céu. O fato é que quem tem revelação
Primeiro, é feliz, bem-aventurado. Quem tem revelação é feliz com Deus, é feliz com o que tem, é feliz em qualquer circunstância. Quem tem revelação tem o seu nome mudado. Ou seja, quem tem revelação, ele muda o estilo de vida. Ele não anda mais pelo que vê, ele anda pelo que ele quer. Quem tem revelação tem a certeza que as portas do inferno nunca vai prevalecer contra você. Por que você tem medo? Porque você ainda não tem revelação. Porque o diabo não pode prevalecer contra você. Diga aleluia. E por último, quem tem revelação recebe a chave dos céus. E essa chave tem o poder de abrir os céus e fechar os céus. Quando você declarar, eu quero o céu aqui na terra, vai acontecer. Eu quero a cura acontecendo, vai acontecer. Porque Deus vai te dar uma autoridade sobrenatural. Quando você tem revelação de quem é Deus na sua vida, a autoridade, você possui a autoridade de tal maneira que tudo que você ligar aqui na terra acontece. Incrivelmente. Eu e minha esposa temos sempre uma experiência boa. E ela falou várias vezes no curso de casados: tudo que eu pedi para Deus, Ele me dá. Ele me deu. E tudo que eu peço para Deus, Ele me dá. Como assim, pastor? Simples. Quem tem revelação de quem é e quem conhece o Deus que serve, pode pedir que Ele vai liberar. Você precisa hoje de revelação. E vai entrar agora 21 dias de jejum e oração. 21 dias para você ter uma revelação do seu chamado. Revelação para mudar a sua família. Revelação para ter uma experiência com Deus. Agora a sua caminhada vai decidir se você quer revelação, vai andar no âmbito do entendimento. Eu queria que você orasse com o seu irmão agora em nome de Jesus. Eu queria que você orasse e falasse: Senhor, me traga revelação. Todos nós precisamos de revelação. Eu não vou fazer apelo, porque todos nós precisamos de revelação em alguma área da nossa vida. Eu quero que você fale para o seu irmão: olha, ora por mim, pela minha família. Eu não tenho revelação do que está acontecendo. Eu fico angustiada, fico mal com isso. Ora para mim pela minha vida financeira. Eu queria que você orasse, enquanto nós vamos cantar um louvor aqui, que você orasse com o seu irmão. Eu queria escutar a sua voz orando. Abençoa, você que é mais velho de igreja, vai procurar alguém mais novo. Abençoa essa pessoa, libera a palavra de fé, libera o espírito de revelação para ela agora em nome